E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais um vídeo e a partir de agora são os vídeos que eu mais gosto, que são os vídeos falando das próprias estratégias do que vocês podem fazer, tá? Para quem não sabe, nos vídeos anteriores dessa série TDAH Melhores Caminhos, eu falei sobre coisas importantes para que vocês possam entender um pouco melhor o que eu tô falando agora, né? Para que essas estratégias façam sentido para vocês. Então, quem não assistiu os vídeos anteriores, vai lá assistir. E agora a gente vai falar um pouquinho das estratégias para quem quer lidar com o TDAH ou para você que tem TDAH, tá certo? Bom, a primeira estratégia são estratégias clichês, digamos assim, mas que a gente bate na tecla porque são importantes. Então, como a gente viu nos vídeos anteriores, pessoas com TDAH têm uma tendência maior a ter níveis glicêmicos muito oscilantes. Então, alimentos como abacate, alho, alimentos que não contenham farinha branca, por exemplo, mas que contenham farinha integral, por exemplo, ajudam nessa parte da glicemia de manter o nível glicêmico, tá? Porque esses picos de glicemia para cima ou para baixo, enfim, de hipoglicemia principalmente, causam tontura, a memória fica altamente prejudicada, a questão da visão, você tem às vezes enjoos. Então assim, você não consegue aprender bem quando o seu nível de glicemia tá desse jeito, né? E açúcar, gordura, tudo ajuda para que tenha esses picos, tá? A questão do exercício físico, que é extremamente importante, principalmente para aqueles que têm hiperatividade, é assim, primordial ele fazer exercício físico, tá? Exercício físico coletivo é interessante porque também trabalha com a questão das regras, com respeito ao próximo, com empatia. Então, além da parte motora, né, digamos assim, que gasta um pouco de energia e ele tem condições um pouco melhores de ter autorregulação, é importante também para trabalhar todas essas questões comportamentais, que são questões também do TDAH, tá bom? Bom, o outro quesito é os equipamentos eletrônicos, porque já foi comprovado cientificamente que crianças que utilizam muitos equipamentos eletrônicos, principalmente os jogos eletrônicos, primeiro que a criança fica viciada, segundo que ela fica muito mais ansiosa e ela fica mais irritabilizada, tá? Ela fica mais irritada. Então, assim, já foi comprovado cientificamente que não faz bem para a criança, né? Principalmente agora, nesse momento aí de estudos online, que a criança já fica normalmente muitas horas aí na frente do computador. E aí é mais difícil ainda para quem tem TDAH, né? De ficar ali sentado sem nenhuma proximidade, digamos assim, com a pessoa. Acaba trabalhando ainda mais, né? Então, assim, lá no Mídia eu também falo um pouco melhor, né, para cada idade, quanto tempo mais ou menos, em média aí, os estudos já estão informando quanto tempo uma criança ao máximo deve ficar para não ser tão prejudicial, tá bom? Bom, a terceira coisa é em relação ao aprendizado. Gente, cada um tem uma forma particular de aprender. Alguns mais para uma forma de aprendizado e outras para outras formas de aprendizado. Então, por exemplo, eu, quando era pequena, eu lembro que na prova, quando eu ia responder, eu me lembrava da figura que tinha perto daquele texto que eu estava respondendo, né? Que era a resposta daquela questão. Então, tem algumas crianças que elas são mais visuais, tá? Então, ou seja, estratégias como gráfico, organograma, figuras, né, ajudam muito a criança a memorizar. Crianças que são mais auditivas, elas precisam de lugares que sejam mais silenciosos, porque ela escuta um pouco melhor, ela consegue gravar um pouco melhor através da escuta, e também escutar a sua própria voz. Então, enquanto estuda, falar em voz alta aquele texto ajuda a criança, né? E tem crianças que são mais sinestésicas, ou seja, elas aprendem com a mão na massa, elas aprendem colocando em prática aquilo que elas estão aprendendo, né? Precisa da prática mesmo. Então, na escola, a gente utiliza todos esses recursos, além de muito mais, né? Mas cada criança aprende de um jeito específico. Então, se você quer ensinar alguma coisa específica para a criança, que seja extremamente importante, perceba de qual forma que ela aprende mais e tenta utilizar estratégias que se tornem muito mais fácil para a criança para poder aprender, tá certo?
Bom, pessoal, essas foram as primeiras dicas, eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo eu vou falar mais dicas e mais estratégias para lidar com crianças com TDAH, tá bom? Um beijo e até mais!